Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Cá estamos nós, ao vivo, 3 de outubro de 2024. Como vai? Vai bem? Torço, espero, rezo para que você esteja bem e me esforço para que você fique melhor ainda. Paulo, como que você se esforça? Eu me esforço trabalhando aqui, porque ao trabalhar a gente instiga a informação, e a informação de qualidade instiga, extrai, e quando a gente extrai essa informação, a gente extrai diretamente da fonte. Paulo, quem que é a fonte de hoje então? A fonte de hoje está aqui ao meu lado, doutora Cleide Nascimento, defensora pública da Defensoria da Criança e do Adolescente de Várzea Grande. Eu vou daqui a pouco pedir a ela que, ao se apresentar, fale um pouco do trabalho que é feito lá em Várzea Grande, né, defensora pública, e o papel desta defensoria, desta área específica que ela trabalha lá no município de Várzea Grande. Olha, está interessantíssimo hoje, a nossa programação está interessantíssima porque a gente vai falar justamente da criança e do adolescente, né? Aos olhos da Defensoria Pública, o advogado público, né? Que na verdade é o defensor jurídico público das pessoas, evidentemente, que não têm condições aí de contratar advogado, então elas precisam desse braço público para levar adiante aí e buscar a justiça propriamente. Fique bem atento porque a opinião está começando, não antes se cumprimentar aqui meu caríssimo e indispensável amigo, professor Lourenberg Alves. Boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Dito isso, Lourenberg, você aproveitou bastante o horário político, porque na televisão só segundo turno agora, você viu ali? Vi, acabou, foi o último. Todos despedindo. Tem gente chorando porque isso acabou, né? Não sei quem que tá chorando, mas tem gente chorando por aí. Eu tô com riso lá na nuca, né? Não vamos ter mais essa... Eu sei que é justo, eu sei que eles precisam se mostrar, se amostrar, mostrar o seu... Enfim, por que vieram, o que querem, etc, etc, etc. Mas é um pé no... não sei aonde porque na verdade... não é... Enfim, é opinião minha, muito particular, inclusive. Doutora Cleide Nascimento, muito bom tê-la aqui. Obrigado pelo carinho da sua vinda, pelo aceite, não é? Pela primeira vez. Que a senhora venha outras vezes mais, que vai engrandecer, como já está engrandecendo nessa vez primeira. A sua defensoria, doutora Cleide Nascimento, Cleide Regina Nascimento. Regina. Eu coloquei Regina para colocar no banner, né? Aí a minha amiga, a Junayara, pediu assim: Paulo, tira o Regina, põe o Nascimento. Aí eu pensei, será que ela não gosta do Regina? Porque eu, por exemplo, é Paulo Francisco. Meu nome é Paulo Francisco Alves Coelho, né? Aí eu tirei o Francisco, não tirei. Antigamente, muito antigamente, eu não gostava do Francisco. Porque o povo chamava de Chico, Paulo Chico. E eu não gosto, meu irmão me chamava de Paulo Chico, eu não gostava. E depois eu pensei, depois que eu briguei para tirar, eu gostei, comecei a gostar do Francisco, né? Eu faço até questão hoje, inclusive. Mas, então, Cleide Regina Nascimento, muito bom tê-la aqui, obrigado por estar aqui com a gente. E a nossa defensoria lá de Várzea Grande, que cuida da criança e do adolescente, como ela está estruturada hoje, só tem se debruçado especialmente sobre que norte para que ela tenha seus resultados aparentes e efetivamente concluídos, né? As pessoas possam usufruir do resultado dela. Boa noite, eu queria que você falasse da sua defensoria aqui no começo. Boa noite a todos e todas. É uma satisfação estar aqui hoje, representando a Defensoria Pública, falando da defesa dos direitos da criança e do adolescente. Sou defensora há 20 anos, mas 17 eu me dedico à defesa dos direitos da criança e do adolescente. E é uma área que eu posso falar para vocês que todos os dias eu aprendo. Todos os dias tem uma situação nova que a gente tem que se preocupar, se dedicar e melhorar para que
aquela criança tenha um presente. Quando as pessoas falam assim, a criança é o futuro, não. A criança precisa de um presente para poder ter um futuro. Porque muitas vezes nós estamos matando na infância, na primeira infância, todos os direitos daquela criança, daquele adolescente. Como que é a demanda lá em Várzea Grande? Eu fico preocupado, eu fico pensando assim, né? Porque outro dia o Lorenberg trouxe uns números aqui, não de crianças propriamente, e não necessariamente de crianças e adolescentes, mas de pessoas que vivem nas ruas, não é? Mas trouxe não só de Várzea Grande, trouxe de vários lugares do estado. Como que está hoje essa demanda lá por parte da criança e do adolescente no município de Várzea Grande, especialmente os mais pobres, aqueles que, como eu disse agora, não têm muito acesso à justiça? Hoje eu posso te falar em relação, porque eu tenho várias áreas de atuação. Educação, saúde, assistência, moradia, a questão de educação em direitos, então tem várias atuações. Mas uma que a minha defensoria se dedica e se debruça é em relação à educação. Nós promovemos mais de 600 ações individuais para garantir vaga na escola para crianças e adolescentes. Isso e daqui a pouco acaba o ano e começa outro e mesma novela. A mesma quantidade ou maior. Ano passado nós tínhamos promovido 300 ações individuais, hoje, esse 2024, foram mais de 600 ações individuais. E com resultado... a grande maioria, eu posso falar para você assim, que quase 500 crianças foram matriculadas, mas ainda tem um residual que nós ainda não conseguimos vaga. Divino, pai. Então a justiça teve que intervir, a defensoria interveio, a justiça determinou. Sim, deu liminar, bloqueando contas, inclusive, para garantir o acesso à educação. Ótimo. Professor? Professor, antes de mais nada, registrar nossa alegria. Muito bom mesmo tê-la aqui no nosso bate-papo. Todos nós ganhamos muito com a presença da senhora. Eu vou aproveitar exatamente um trecho que a senhora falou que a senhora está preocupada e a sua equipe está preocupada com a questão da educação. Tem o chamado Mutirão da Creche para Todos, que foi realizado agora em Várzea Grande no dia 26 de janeiro deste ano. E, na oportunidade, a senhora fez a seguinte afirmação, entre aspas, são mais de 15 mil crianças fora da escola em Mato Grosso, principalmente no ensino no ensino infantil. E mais, um pouco mais na frente, a senhora fez uma outra afirmação. Alguns bairros encontram-se desassistidos dos equipamentos públicos necessários para atender a população. É necessário porque é necessário priorizar a educação. Sim. Fecham aspas. E aí eu gostaria muito de um comentário da senhora, até porque está muito recente esse mutirão, fala-se de mais de 500 Sim. vagas que foram conquistadas com esse chamado mutirão. Sim, sim. Na época, a defensoria, dentro do país inteiro, nós nos movimentamos para poder minimizar esses danos que estão sendo causados à criança e adolescente. Existe uma falha do nosso estado, dos nossos municípios, no país inteiro, de acesso a vagas. Isso foi feito várias pesquisas e dentro de Mato Grosso foi constatado mais de 15 mil crianças fora da escola. Como que você garante que essas crianças vão ser protegidas se não estão no seu primeiro direito, que é o mais importante, a educação garantida? Como que elas serão protegidas desse jeito? Então nós estamos falhando. E na época, enquanto Defensoria de Mato Grosso, nós nos dispomos a fazer esse mutirão como sendo um plano piloto em Várzea Grande e atendemos. Foram mais de 120 pessoas por dia. Por dia. Foram 5 dias de mutirão todos os dias. Porque nós chegamos a quase 600 atendimentos só na primeira semana. Só que foi muita gente. E é porque Várzea Grande tinha uma defasagem de quase 2.000 vagas. Hoje nós temos ainda uma defasagem em torno de 1.200 vagas ainda. E bairros que estão desassistidos de equipamento público. Como o que, por exemplo, de equipamento? Creche. Não tem creche, não tem uma escola
nos próximos 3 quilômetros da casa daquela criança. E de acordo com a lei, existe alguma lei que determina que tenha... O Estatuto da Criança assegura que a criança tem direito a estudar, criança e adolescente, próximo à sua residência. Mas alguma coisa Até específica? mesmo por conta de proteção. Mas isso na escola como um todo, né? Não especifica se creche ou se alguma outra educação, unidade. acesso próximo à sua residência. Mas qual que é a limitação determinada pelo ECA mesmo? Não, ele só fala próxima à residência. A Agora próxima a gente residência. coloca, se você tiver que deslocar, eu sempre penso nós estamos vivendo um calor absurdo. Com certeza. Isso daí, você pega e coloca uma criança de 1 ano de idade, que não tem ônibus próximo, não tem dinheiro para poder pagar um aplicativo, digamos assim. Como que vai conseguir chegar? Não vai desistir. Com certeza. Então, nós estamos promovendo um grupo de pessoas que são excluídas da educação. Para onde nós vamos pegar e mandar esses adolescentes ou esses adultos depois? Se eu não dou o mínimo necessário. Fora o rendimento, né, o desenvolvimento propriamente dentro da... Sim, ela não vai conseguir um emprego depois. A gente está falando a gente fala que tem que ter um presente para a gente garantir esse futuro. Como que a pessoa vai conseguir trabalhar? Hoje, todo o trabalho que se exige, você tem que ter o mínimo de habilitação. Hoje, qualquer serviço que você vai fazer tem que ter o mínimo de habilitação. E eu estou negando isso. A primeira infância de 0 a 3 anos, eu estou negando isso. Eu tenho crianças com 6, 7, 8 anos. Quando chegou para mim, crianças de 7 anos que nunca foram na escola. Isso. Existe isso em Várzea Grande? Existe dentro do Estado. Existe dentro do país. No Estado eu já tenho esses números, inclusive, sei que existe, mas em Várzea Grande eu achei que... Existe. Eu atendi, pessoalmente. 7 anos fora da sala de aula? Fora da sala de aula. O que justifica um negócio desse? Então, é uma violência. Isso eu chamo de violência. É uma violação de direitos que nós chamamos de violência, porque nós estamos separando um grupo de pessoas que vão ficar totalmente excluídas de todo o acesso às outras, né, aos outros direitos, digamos assim. Isso é exclusão, inclusive. Exclusão social. Isso. É exclusão. Não é? Professor. Mas eu vou aproveitar exatamente a deixa ou a carona nas últimas frases que a senhora mencionou para fazer uma pergunta, uma provocação, e provocação sempre no bom sentido. Sim. Se não me falha a memória, e a senhora, por favor, me corrija sempre, em julho deste ano, o ECA completou 34 anos de existência. Exatamente. Ele já foi integralmente cumprido na risca ou não? Ou ainda falta muito a ser cumprido? Falta muito. Eu fiz uma entrevista com algumas crianças e adolescentes recente. Eu tive possibilidade de fazer uma visita e a pergunta era só isso: você já ouviu falar em Estatuto da Criança e Adolescente? Um adolescente de 16 anos falou assim: não, o que é isso? O que é isso? Eu falei: não, a lei que protege o direito da criança e do adolescente, nunca ouvi falar. Porque aí você vai buscar e perguntar se esse adolescente teve acesso à educação. Não, estava afastado da escola há muito tempo. Primeiro a mãe não consegue vaga, depois muda de bairro, depois... Não consegue. E aí ele não tem o conhecimento. Então, com 34 anos de existência, você tem crianças e adolescentes que não sabem os seus direitos. Eu tenho adultos que não entendem o que está escrito na lei. E que não consegue efetivar aquilo mínimo que eu falo. Dentro do Estatuto eu tenho direito à vida, saúde, educação, respeito, liberdade, dignidade, convivência familiar e comunitária. São direitos que nós estamos ainda aprendendo como efetivar. Se isso não é um atraso... Tem uma situação, a senhora está dizendo aí, fazendo um relato, e está passando um filme na minha cabeça aqui. Por exemplo, mães solteiras, existem muitas, milhares, centenas de milhares, estado afora, país afora. Várzea Grande não deixa de ter também essa amostra ali, não é? Ou que não sejam mães solteiras, de repente o pai, a família mora, mas mora de aluguel, por exemplo. Se mora de aluguel,
é uma coisa meio que nômade, ou que nada muito garantido, né? Aluguel pode estar hoje, estou eu e os meus 2 filhinhos morando aqui, minha esposa está aqui, aí eu estou aqui o tempo todo, minhas crianças estão matriculadas naquela escola ali perto aqui, que fica a 150, 200 metros aqui da minha casa. Só que aí, de repente, na cabeça do Lorenberg, que é o inquilino, que é o proprietário, aqui o locatário, ele quer a casa porque ele quer fazer de lá, reformar, construir, quer mudar para... Enfim, ele quer a casa, ele pediu a casa. Isso vai me obrigar a procurar outro lugar. Necessariamente teria que ser perto da escola, ou senão vou ter que trocar a criança de escola. E não é todo lugar que tem uma escola perto, né? Sim. Acaba virando critério também, olha, vou ter que procurar uma casa para alugar desde que tenha uma escola perto, né? Eu vou interromper aquele ciclo de aprendizagem da criança, ou de desenvolvimento da criança, que estava acostumada lá, a questão, né? E vou ter que levá-la para outro lugar que de repente... Então tem tudo isso como empecilho também, né? Sim, e acontece muito, por Várzea Grande ser próximo a Cuiabá, então a pessoa trabalha em Cuiabá, às vezes arruma residência, né, aluga em Cuiabá. Perde aquele emprego, ela muda para Várzea Grande. Ah, do emprego também, né? Sim. Então nós temos agora, agora no meio do ano, nós tivemos muitos casos de transferência, de pedir transferência, porque a pessoa procurou a vaga mais próxima, não conseguiu, e a gente faz os pedidos de transferência daquela criança, porque você interrompe totalmente a educação dela. E nós tivemos situações de mudança de residência, só para você ver como que é grave. A pessoa teve que fazer a mudança em abril. Já tinha começado o ano letivo. Sim. A criança ficou sem escola de maio até agora, em setembro. Meu Deus, perdeu muito. Ela voltou para a aula essa semana passada. Aí. E o que perde, como que recupera isso, né? O doutor Schlessarenko, Miguel, ele vem sempre aqui e um dia ele falou para a gente, por conta da pandemia, o que se perdeu, o prejuízo que houve na pandemia para o aprendizado, para a aprendizagem, no contexto público principalmente, para recuperar aquilo lá, ele falou aqui 10 anos. Eu falei, doutor, é muito tempo, né? Ele falou, não, Paulo, vai tempo, vai muito tempo. Vai. É a mesma coisa quando a senhora fala isso, se dá esse desarranjo social, porque a pessoa não está morando de aluguel ou não perdeu o emprego porque quis, né? Aí foi a situação. Foi a situação dessa mãe. E a mãe falava assim, eu sei que ela já perdeu totalmente o ano, ela não vai aprender mais esse ano. Mas a criança estava tão feliz. Gente, isso é fala de ontem, a gente ouviu a fala ontem. Olha só. A mãe falando assim, a criança está super feliz de poder voltar para a escola. Mesmo sabendo que não vai aprender mais, estamos no final do ano. Outubro para dezembro, é poucos meses. Há quanto tempo? Vai perder muita coisa e para recuperar isso, infelizmente. É isso, minha gente. Vamos para o intervalo comercial e daqui a pouquinho eu vou provocar a discussão também aqui, né? Mas daqui a pouco eu provoco porque nós estamos em ano eleitoral. Falta pouquinho tempo aí, não é? Para que você vá à urna escolher quem serão ou quais serão os seus representantes diretos. E aí que eu falo, os representantes municipais, né? Que são, na minha opinião, os mais importantes. Porque eles têm o contato direto com o povo. O prefeito, mas os vereadores, que tem que fiscalizar, que tem que representar de fato, né? O que eles falam sobre isso? É preciso ter essa pauta da educação, fala muito de saúde, então fala muito de água, de não sei o quê. Importante água, importante saúde. E a escola, e a criança dentro da sala de aula, a primeira infância ali, essa idade de 0 a 3 que ela falou aqui, e outros até, não é, compreender aí o ensino fundamental, depois vem para o ensino médio. Isso tem que estar, o ensino médio já é parte do Estado propriamente, mas a parte que cabe ao município, não é? E aí? Você tem que ouvir do seu candidato esse tipo de preocupação, senão não serve. Não serve. E também não adianta prometer também da onde que vai tirar isso, não é? Ah, um pedacinho do céu, mas como que vai fazer? Mas tem coisas factíveis, então procure seriedade no seu candidato, seja ele qual for,
mas se ele estiver comprometido com a educação, por exemplo, aí sim, já tem um bom começo, um bom passo para você escolher aí. Não é só isso, mas se tiver isso, você está já... Porque tem que pensar nisso que a gente está falando aqui, que a doutora trouxe aqui, que eu fiquei de boca aberta e com esse depoimento da criança aqui ainda, da mãe da criança. Olha, estava gostando da escola, aí de repente não está mais, né? Não vai, e perdeu o resto do tempo do ano letivo. É absurdo isso. É desabafo, mas eu acho que vale a dica aí de você colocar entre seus critérios aí, isso aí, ó, a questão da educação, especialmente no comecinho ali, no ensino básico, no ensino fundamental, enfim, coloque aí como critério. O Opinião vai dar um tempinho só para o intervalo comercial e volta já já. Pois bem, estamos de volta, conferindo aqui, não é, as informações, e estamos de volta com o programa Opinião ao vivo na sua TV Pantanal, e vamos correndo aqui para o Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. A Prefeitura de Cuiabá determinou a implantação da tarifa social no valor de R$ 1 para o transporte coletivo durante o dia de votação do primeiro turno das eleições de 2024. Essa data, não é, e esse evento que ocorrerá no domingo, dia 6. A medida especial foi assinada pelo prefeito Emanuel Pinheiro na quarta-feira, dia 2, e determina que a tarifa esteja vigente entre 0h01 até as 23h59 do dia da votação. Outra iniciativa é o reforço na frota de ônibus que circulará durante o dia eleitoral. As linhas principais vão operar em regime especial em sua totalidade a partir das 5 horas até o fim da votação. Segundo informações, a estimativa é que 60 mil eleitores utilizem o transporte. Entretanto, a frota disponível será suficiente para atender 120 mil passageiros. Em domingos, que não ocorrem as eleições, aproximadamente 15 mil passageiros são atendidos, 45 mil usuários a menos do que o previsto para o dia do pleito eleitoral. Tá aí, portanto, decisão da prefeitura. Por que não é sempre assim, né? Imaginou R$ 1 para ir e vir o tempo todo, né? Ou então, o tempo todo podia ser eleição, porque R$ 1, nego, é o que... Não é? Mas, enfim, aí eu pedi muito aí. Se bem que tem gente aí na Assembleia pedindo R$ 1 para o BRT, né? Olha só, vamos retomar aqui a entrevista desta noite. Nós estamos recebendo aqui a defensora pública da Defensoria da Criança, do Adolescente e da Juventude? Defesa de Direito da Criança e do Adolescente. Do Adolescente, doutora Cleide Nascimento. Orenberg, por favor. Defensora, no dia 2 de dezembro de 2022, lá no plenário René Barbu, da Assembleia Legislativa, foi entregue o relatório final da Câmara Setorial Temática da Pessoa com Deficiência. O relatório definia a necessidade do mapeamento das pessoas com deficiência em Mato Grosso, para a construção de políticas públicas mais efetivas, assim como a criação de uma coordenação na Assembleia Legislativa dedicada ao assunto e o desenvolvimento de um aplicativo para consulta da legislação sobre o tema. A senhora presidiu essa Câmara temática. E eu pergunto à senhora, hoje, depois de 1 ano, 8 meses e 3 dias, de lá para cá, defensora,
mudou alguma coisa? Essas defesas que o relatório fez foram de fato cumpridas ou ainda não? Ainda não. Inclusive, a Defensoria foi convidada para presidir a Câmara Setorial Temática da Pessoa com Deficiência por conta do trabalho da Defensoria. Diariamente... Doutora, só um instante, por favor. Tem uma informação aqui da produção que deu um probleminha aqui no seu áudio, no seu microfone. Mas pode ficar tranquila que está vindo o Batman ali, o nosso técnico ali, está chegando correndo ali para consertar. Enquanto isso, eu vou apenas dizer que amanhã o programa Opinião não terá entrevistado Lorenberg e nós estaremos aqui fazendo uma espécie de balanção aí do primeiro turno das eleições de 2024. Tudo que houve até agora, não é? Enfim, Lorenberg é craque nisso aí, eu vou ficar aqui só dando um respaldo. E você, principalmente, nosso telespectador, para a gente estar fazendo uma análise conjuntamente aqui do primeiro turno das eleições. É para preparar, inclusive, não é? E também trazendo algumas informações aí do TRE que está orientando em caso de denúncia, inclusive onde você deve votar, o que pode, o que não pode, amanhã aqui no programa Opinião. Agora acho que você nem viu, mas o técnico já entrou e já consertou o microfone aqui da doutora Cleide. Pois não, pode continuar. Sim. Sobre a pergunta do Lorenberg lá da Assembleia. Respondendo, não foram totalmente cumpridas ainda os temas colocados dentro do relatório. Na época, a Defensoria foi convidada para ser presidente da comissão da Câmara Setorial Temática por conta do trabalho da Defensoria. Diariamente, nós defendemos pessoas com deficiência. E eu, especialmente, porque eu fazia defesa de criança e adolescente com deficiência. Então, são ações diárias de pedido de medicamentos, terapias, são pedidos de cirurgias e cadeiras de roda, os mais diversos pedidos para garantir, né, o acesso à saúde das pessoas com deficiência, especificamente, no meu caso, crianças e adolescentes. Os deficientes, eles requerem mais, quer dizer, usar as palavras corretas aqui para não falar bobagem. Esse público requer mais cuidado e esse público demanda mais judicialização no contexto geral, porque, evidentemente, por conta disso que a senhora falou aí, muitas vezes é negado um atendimento neste aparelho público, naquela unidade pública, naquela outra, e aí busca quem está sempre do seu lado, que é a Defensoria Pública. Tem muito disso? Esse é uma questão delicada de se falar, porque isso varia de município para município. Então, conforme está estruturado o atendimento à saúde naquele município, que vai demandar mais ou menos. É que a senhora então, falou a gente está falando numa área geral como Estado, pensando no Estado. Mas eu perguntei porque a senhora falou das escolas, né? Sim. Então, imagina outros serviços públicos, onde o pai, a mãe ambos querem conseguir o atendimento para o filho e não conseguem. Tem. Aí eu tenho casos de pedido de vaga para crianças e adolescentes com deficiência. Eu tenho também pedidos de, a gente fala, o auxiliar de turma para poder atender. Nós chamamos de TD, TDI, depende do município, como o município chama. Mas é um técnico que vai auxiliar aquela pessoa com deficiência dentro da escola. Inclusive, isso foi uma das questões muito abordadas dentro da Câmara Setorial Temática. Por quê? Quando você fala em acesso à educação, você também tem que dar o acesso com a acessibilidade. Não adianta só garantir a vaga. Uhum. Você tem que ter condições de manter aquela pessoa com deficiência na escola. Então, alguns precisam de livros diferenciados, outros precisam de equipamentos diferenciados, outros precisam de um auxiliar que possa ficar ao longo do dia com aquela criança ou aquele adolescente, para que possa efetivamente ocorrer a educação. Eu só vou insistir na pergunta. Essa questão dos deficientes, por exemplo, tem muita demanda disso? Eu vou ter que buscar porque não estou conseguindo de forma franca. Existe muita demanda, mas como eu falei, depende do município. Por exemplo, mas no caso de Várzea Grande? Várzea Grande eu tenho menos. Menos? É menor, né?
que Cuiabá. Na comparação com Cuiabá. Em comparação também com Rondonópolis. Rondonópolis demanda muito. Então, pensando em Estado, enquanto eu estava na Assembleia Legislativa representando a Defensoria Pública, nós recebemos demandas do Estado inteiro. E uma das preocupações é justamente a ausência de um mapeamento, a identificação. Nós temos muita carência dentro do Estado nós falamos de diagnóstico precoce. Mas esse mapeamento foi realizado? Então, não foi realizado ainda. Na época, quando a gente entregou o relatório, foi passado, inclusive, para a Assembleia Legislativa criar uma coordenação para dar continuidade a esses pedidos, inclusive o mapeamento. Só que o mapeamento depende não só, lógico, da Assembleia Legislativa, depende do Executivo. Mas depende de parceria com universidades. Isso, né? A Assembleia pode provocar e cobrar, né? Então, é necessário, eu posso falar com certeza, hoje é necessário você identificar quais são as pessoas com deficiência, quais são as deficiências que nós temos dentro do Estado e quais os equipamentos estão mais próximos para poder atender aquelas pessoas com deficiência. Então, pode-se chegar à conclusão, por exemplo, que falta terapias básicas para o desenvolvimento, assegurar o desenvolvimento daquela criança. Eu vou ter que ir para o intervalo. Eu queria continuar nesse assunto. E vou continuar, pode intervalo, né? Porque eu tenho que ir para o intervalo aqui, porque senão a gente estoura tudo aqui e não dá certo. Né? Eu quero perguntar depois, já fica até como pergunta aí, se a Secretaria de Saúde do Estado não tem nada que se aproxime do mapeamento, né? Porque senão estão dando tiro no escuro, imagino eu, suponho eu. A gente vai conversar mais sobre isso daqui a pouco, após o intervalo comercial, um instante só. Estamos de volta, você está assistindo ao programa Opinião aqui na TV Pantanal. Lorenberg fez uma pergunta no bloco anterior e me instigou a resposta da doutora Cleide Nascimento, que é defensora pública, me instigou a outra, não é? Porque eu fico pensando essa questão do mapeamento. Lorenberg perguntou porque houve um trabalho dirigido pela doutora Cleide lá na Assembleia Legislativa, que foi pedido, foi requisitado, foi quase que implorado um mapeamento das pessoas com deficiência no estado de Mato Grosso. Ponto. Aí Lorenberg pergunta, mas não foi providenciado, não saiu do papel ainda, quer dizer, não tem esse mapeamento hoje. Aí eu até deixei os spoilers no final do bloco. Mas a Secretaria de Saúde, eu partindo do princípio que a demanda seria de saúde, mas também pode ser da Secretaria de Educação. O governo de Mato Grosso não tem esse mapeamento ou nada que se aproxime disso, doutora Cleide? Inclusive, dentro do Estado, existe uma Secretaria da Pessoa com Deficiência, muito bem coordenada pela uma pessoa com deficiência, que é a Thaís, né? E eu acredito que a pasta dela deve tomar isso à frente, de promover esse mapeamento. Mas até que eu sei, quando eu saí da Câmara Setorial Temática, deixei a presidência, não tinha sido providenciado. E a gente fala que é importantíssimo não só saber que existe a pessoa com deficiência, mas quais são as deficiências e quais são as necessidades que aquela pessoa com deficiência precisa. Se é auditiva, se é visual. Sim, exatamente, o autismo, se é física. Eu não falo que autismo não é deficiência, porque não é, né? É uma condição aí que ali nem eles gostam que falem, mas todas as outras, Sim. não é? É importante identificar, até mesmo para poder saber que tipo de tratamento eu tenho que oferecer na rede pública. Porque existem alguns municípios que não estão ofertando as terapias ou os tratamentos necessários. E aí acaba ficando oneroso, porque a defensoria vai judicializar. Porque se a pessoa carente procura a defensoria, nós vamos entrar com a ação. E vai ficar mais caro, porque vai ter que pagar no equipamento privado. Certo? Então, é importante a identificação, o diagnóstico precoce. Por isso que as defensorias dentro de todo o Estado, quando acionada, dá prioridade para as demandas de saúde. Lorenberg. Defensora, eu vou acrescentar a esse bate-papo, que os dados que a senhora está apresentando para todos nós, acrescentar um outro item, que é a adolescente grávida. A senhora, no dia 12 de março de 2021, a senhora fez uma palestra na Clínica de Atenção Primária e Saúde no Parque do Lago. Sim. E a senhora destacava exatamente, eu destinava a sua palestra exatamente para
para adolescente grávida. Na oportunidade, a senhora explicou os direitos fundamentais dessa adolescente, que a defensoria estava à disposição dessas adolescentes. E aí eu pergunto à senhora, qual é o balanço que a senhora faz a partir dessa palestra até hoje com relação às adolescentes grávidas? Boa pergunta, hein? Mas é boa, mas eu queria que você usasse o poder de síntese, porque a gente está caminhando para o final do programa, pois não. Foi tão rápido, infelizmente. Mas assim, uma demanda importantíssima. Quando eu fui convidada, a defensoria foi convidada para poder fazer essa palestra, nós achávamos que seria uma coisa pontual. Mas durante a pandemia houve um acréscimo de meninas grávidas. E o que é isso? É o trancamento que nós fizemos, né? As foram fechadas e aí sem ocupação, sem educação, sem escola, sem controle social, o que aconteceu? Mais meninas grávidas. A partir de que idade, mais ou menos? Só para dar uma noção da idade, a média de idade. Ou tinha crianças, infelizmente, meninas... eu posso te falar desde 11 anos de idade eu tenho. Meu Deus, Várzea Grande. De 11, 12... né? A Várzea Grande, 11, 12, 13, 14, 15 anos. Cristo. Inclusive, aí que eu achei mais grave ainda, que durante a pandemia nós identificamos 2 casos de adolescentes grávidas sem documento. Então, acabaram engravidando, não tinham registro e as crianças nasceram sem registro. Inclusive, uma delas já ficou adulta, porque da pandemia para cá já estão passando quase 3 anos. E eu estou com esse caso agora que a mãe que era adolescente, agora já está com 20 anos, procurou que até hoje está sem documento. E a criança, consequentemente, sem documento. Também sem documento. Então, é muito grave quando a gente fala de exclusão dos direitos. Desde quando eu vou repetir, desde o acesso à educação, e aí você vai perdendo todos os outros, inclusive a questão de registro que essa mãe nunca teve. Olha que absurdo. Não parece que estamos em 2024. Doutora, eu vou ter que encerrar o programa, só que eu vou fazer uma pergunta aqui. Assim, se eu, Paulo, que eu tenho, hipoteticamente, filhos, 1, 2, 3, um monte de bacurizinho, se eu quiser, por determinação, por crença minha, impedir que eles tenham acesso até certa idade a esse rapaz aqui, que é o celular, né? Porque hoje eu estou vendo criança começando aí com 9 meses e já dão o celular com um barulhinho de musiquinha do patati patatá para ele. Eu devo fazer isso ou não devo dar celular para os meus filhos? E se eu devo, do ponto de vista da saúde, inclusive, a partir de que idade eu devo fazê-lo? Do ponto de vista da 2 proteção, minutos só para responder isso. Do ponto de vista da proteção dos direitos da criança e do adolescente, não dê celular para os seus filhos. Não dê. Não dê. A não ser que você tenha condições de fazer um acompanhamento. E assim, menos de 4 anos, você está matando os neurônios do seu filho. Matando? Os neurônios. Os neurônios do seu filho. Você está colocando ele numa condição de possível tratamento de saúde mental. Você pode ter seu filho com vários problemas de depressão, ansiedade, diversas crises. Então, estamos chegando no dia, a comemoração comercial, mas é uma comemoração das Crianças. Dia das Crianças, mas, por favor, não façam isso. Com cautela, com cuidado, a proteção, nada substitui a presença do pai e da mãe. As brincadeiras saudáveis, a leitura de um livro, o desenvolvimento efetivo da criança não passa pelo celular inicialmente. Agora, depois, sim, ele precisa ter acesso à tecnologia, mas na idade certa. Então, os estudiosos falam que antes dos 6 anos, você não deveria dar. Em menos de 4, você está prejudicando, não beneficiando seus filhos. Ok. Tá vendo? Só depois dos 44, 45 anos. Não, depois dos 6, pelo menos, né? Vamos garantir a infância propriamente. Doutora, quanto tempo que eu tenho aqui? É 1 minuto ou 2 que eu tenho aí? Me fala. Eu tenho 2 minutos aqui. 1 minuto. Eu queria que a senhora falasse em 40 segundos essa iniciativa do Tribunal de Contas de forçar o governo e a Assembleia a destinar
recursos para creches. Isso já virou lei e ano que vem já teremos creches aí. Queria que você falasse em 40 segundos sua opinião sobre isso. Eu posso falar que é uma satisfação ver uma medida como essa, porque é a obrigação de todos defender criança e adolescente. Não é só do município, não é só do Estado, é de todos. Então, inclusive dos pais, das mães, das famílias, da comunidade. Então, e quando a gente junta recursos e destina efetivamente recursos para a educação, nós estamos no caminho certo. Obrigado, doutora Cleide Nascimento, por ter vindo aqui. Ótimo bate-papo, ótimos conselhos, viu, pai, senhores pais? E esse espaço continua a postos para bem informar. Sim. Eu que agradeço, a Defensoria está sempre à disposição e vamos proteger nossas crianças e adolescentes. Ó, quando for votar também, vote consciente também, eu sei que o senhor já faz isso aí. Lorenberg, beijo para a Janayara, né? Obrigado, a Janayara, assessora da Defensoria Pública. Até amanhã. Até amanhã. Amanhã seremos ele, telespectador, ou ela também, ou eles, você e eu, vamos analisar o primeiro turno das eleições de 2024, tanto aqui em Cuiabá como Várzea Grande, e também dar uma voltinha aí por Sinop, Rondonópolis, entre outros municípios também, aqui ao vivo no programa Opinião, um bastidor aí do resumão do pleito neste primeiro turno. Até lá, então, se cuida, fica bem, fica com Deus também.